Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal Café do Escritor. Uma grande alegria estar aqui com você, cada vez trazendo um assunto diferente, um tema novo para mostrar para vocês, para a gente discutir, porque vocês também dão a sua opinião, né? Eu sei que vocês comentam aqui embaixo, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui no Café do Escritor é um lugar que você vê sobre escrita, né? Tem muita informação sobre escrita, pode ver aí nos outros vídeos aí, sobre escrita, sobre livros, sobre lives sobre escritores e tudo mais, outros assuntos de crescimento pessoal. A gente quer que você esteja realmente preparado e a gente quer que você escreva. Então, seja muito bem-vindo e faça, né? E faça aquilo que você quer fazer, né? A maioria está aqui por causa da escrita, por causa da leitura. Então, encontre aquilo que você realmente quer fazer e venha comigo e vamos fazer juntos, porque hoje eu trouxe um assunto que muita gente já tinha me pedido, né? Sandro, fala sobre isso, que é como escrever para adolescentes. Então é um nicho assim muito grande, muito legal, tem muita gente não só escrevendo, mas tem muita gente lendo também. Então, nosso vídeo de hoje, como escrever para adolescente. Bom, essa ficção para jovens, né, que a gente pode dizer também é chamada de jovens adultos ou ficção para adolescentes, é aquela escrita que é feita para um público de 12 a 18 anos, tá? Nessa faixa etária. E assim, é algo que tem crescido numa velocidade, numa quantidade muito grande. Não só muitos autores estão escrevendo, mas também o consumo, né? Quem está consumindo, quem está lendo isso, tem aumentado muito. Então, se você quer escrever para um subgênero, para um nicho, né, que tenha muito público, essa é uma das grandes apostas que você pode fazer, que é encontrar, né, uma maneira de atingir esse público com a tua escrita, seja para adolescente, né, ou jovem adulto, e eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar isso de uma maneira muito legal, porque é um público que consome bastante. Então eu vou te dar alguns conselhos aqui, tá? Que vão te ajudar nessa escrita. Vamos ver como funciona então esse negócio da escrita para jovens adultos ou adolescentes. Então o que é este gênero? Bom, eu gosto sempre de dar uma mostrada, né, para que a gente conheça mais aprofundadamente do que a gente está falando. Então, como eu já falei, esse gênero, esse subgênero, o seu público é de 12 a 18 anos. Então, na adolescência, a gente sabe que as coisas estão em transformação. Então, é justamente esse período de transformação que é pego pelo autor, né, que não precisa ser adolescente, tá? Que fique bem claro, que é esse período que é tratado, né? Então, toda essa mudança, né, essa transformação, essa mudança de pensamento, de atitudes, como isso influencia no relacionamento e tudo mais. Então, todos esses elementos são utilizados nesta escrita. Então, como essa literatura lida com esses desafios únicos da adolescência, né, que é um período que tá mudando muita coisa, essa literatura deixou de ser simplesmente uma literatura que preenche um espaço que é o do infanto juvenil, né, que vem até 12 anos, e da literatura adulta. Então, assim, ela não só preencheu um espaço, mas ela se tornou algo de grande sucesso. Prova é de livros extremamente famosos e que viraram filmes, né, como A Culpa das Estrelas, Jogos Vorazes, Crepúsculo e tantos outros que você deve conhecer melhor do que eu, né? Se você for adolescente, que você deve conhecer melhor do que eu a quantidade de títulos e de sucesso de continuação que teve. Então, é porque esses elementos eles funcionam muito bem quando bem aplicados na escrita. E é curioso também falar sobre isso, porque tem títulos mais antigos, clássicos, que viraram, né, mesmo antes de existir esse termo, viraram clássicos de livros de jovens adultos, que é, por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio, ou O Senhor das Moscas, são referências de livros dessa faixa etária que não foram projetados para essa faixa etária, entende?
foram feitos como romances normais para todas as faixas etárias mais altas. Mas, né, pelos elementos que eles trazem, trabalhar a questão da adolescência e do começo da juventude, esses livros tornaram-se clássicos desse subgênero. Então, assim, né, tem coisas que se escreve diretamente para o público, mas tem coisas que você escreve para um outro público e aquele público acaba absorvendo, e isso é uma coisa bastante interessante de observar. Então, se você está escrevendo para esse público ou quer escrever, vamos pensar juntos aqui quais são as principais dificuldades, né? Eu vejo várias, né? Uma delas é achar que um livro para adolescentes tem que ser alguma coisa que diz, ó, faça assim, faça desse jeito, como se fosse pai e mãe falando, né? Não pode ser isso, tá? Então, eu vou primeiro falar o que não fazer, depois eu vou dizer o que se pode fazer. Então, não dê lição de moral, tá? Em nenhum momento fique dando lição de moral, porque é o que os adolescentes menos querem, né? Eles querem saber como, né, lidar com os sentimentos, com as questões que eles estão enfrentando e que eles acham que às vezes, né, é o fim do mundo, que nada melhor que isso vai acontecer. Então, é assim, tá? Então, lição de moral, não, tá? Não ficar pegando no pé deles de alguma maneira, isso não dá o efeito que a gente espera. A grande questão aqui é conseguir entrar neste mundo, né, neste mundo de adolescência. Se você, como eu, né, já passou pela adolescência há muito tempo, né, então esse é um fator que a gente precisa, né, resgatar de alguma forma. Como que você entra nesse universo, sendo que esse universo muda muito, né? Muda pelas questões exteriores, né? Mas as questões interiores, né, vou falar para vocês, eu acho que deve ser quase a mesma coisa do que cada um passou. Então, entrar neste universo é a grande chave, né, para que a gente então chegue lá dentro e aí faça a mágica acontecer. Bom, eu preparei alguns conselhos para você, justamente para que você então entre nesse mundo e consiga escrever para este público. Então, a primeira coisa é, não trate essa literatura como uma literatura emburrecida, né? O que eu quero dizer com isso? Não pense que o adolescente não é inteligente, ele é muito inteligente, né? Aliás, cada vez mais. Então, tem gente que acha, eu tenho que escrever como se escrevesse um romance normal, né, para um outro público, mas com uma linguagem mais, né, palatável, que fosse mais fácil de entender. Não é essa a questão. Como eu falei, são muito inteligentes, conhecem tudo, leem de tudo, sabem o que está acontecendo no mundo, quer dizer, estão conectados o tempo todo, cada vez mais. Então não subestime o seu leitor adolescente ou jovem, tá? Escreva de uma forma franca, né? De uma forma de frente, né? Sem ficar querendo tratar eles diferentes. Eles vão perceber e não vão gostar. O segundo ponto é, tenha certeza de que os seus personagens têm a idade certa, né? Então, como eu falei antes, alguns romances foram escritos por adultos, pensando no público adulto, mas que tinham um adolescente, que o personagem principal era um adolescente, e isso acabou sendo, né, absorvido por esse público que leu isso e achou que era isso mesmo, né, que valia a pena ler. Então, é importante, né, que se você está escrevendo para adolescente, o teu público, o teu protagonista, desculpe, tem que ser adolescente, né? Ele tem que estar funcionando com a cabeça da pessoa que está lendo, né? Então, não importa que seja um adulto que tenha escrito, mas tem que tomar esse cuidado para que ele realmente seja muito bem construído e realmente esteja passando pelas questões da adolescência. Então, não construa um personagem, né, que não tem nada a ver com adolescente, que já, não, eu sou adulto, né, e não estou mais preocupado com essas coisas. Tem que ser coerente nesse sentido. Então, se te ajuda, é importante você imagine uma lente, né? Então, a lente que o escritor coloca tem que ser a lente do adolescente. Ele enxerga o mundo daquela forma, nem que o autor seja adulto, né? Você tem que mostrar o mundo dessa forma. Então, às vezes, pode parecer ingênuo, né? Não estou dizendo que tem que, né, o ponto anterior é não
não deixar muito simples. Mas tem coisa que para o adolescente, ainda que não tenha experiência, pode ser uma coisa mais ingênua, né? Então, se ele enxerga dessa forma, então tá tudo bem, né? Mas não forçar uma situação que não é a dele. Uma outra questão é que você tem que fazer personagens muito bem construídos. Isso aqui vale para todo tipo de história, né? Para todo tipo de escrita. Mas especialmente no caso de adolescentes, tem que ser bem construído, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já editei muitos livros para o público adolescente e alguns eu já peguei e tive a impressão que o autor pegou então toda aquela turma de adolescentes, todos aqueles personagens, e eles eram muito parecidos, né? Então não é porque é adolescente que ele não tem uma personalidade. Você tem que criar diferenças entre eles. E se você for olhar por aí, né, olha os adolescentes ao redor, eles são muito diferentes. Embora quando estão numa turma pareçam todos iguais, mas não são. Então você tem que criar aquela história, né, que não muitas vezes nem aparece no livro. Você tem que criar aquela profundidade. Então, por que é que esse adolescente está se comportando dessa maneira agora? Ah, ele teve uma história lá atrás, aconteceu alguma coisa. Então, isso gera o que está acontecendo aqui. Então, nesse sentido, você tem que fazer profundas criações, né, profundas histórias para os seus personagens de fundo, para que ele age daquela maneira. Tá? Isso é muito importante, para que os teus personagens não fiquem tudo iguais, né? Como eu já falei, né, aí não tem graça, não sabe por que o outro fulano está falando, porque ele é igual ao outro, né? Então não faça isso. Outro ponto é, não pese muito a mão nos temas abordados, né? Tem temas de adultos que o adolescente não vai curtir, tá? Embora valham temas como Crepúsculo, vou pensar, alguma coisa fantástica, né? Ou mesmo uma distopia, isso tudo bem. Agora, dentro disso tem que ser, sabe, no universo dele, tem que ter a dificuldade, mas tem que ter a diversão também, né? Porque se você colocar muito pesado somente, né, uma coisa ruim, ou com uma temática adulta, ele não vai curtir, tá? Então, cuide com o tema e trabalhe isso da melhor maneira possível. E por último, né, mas não esgotando o assunto, porque tem muitas possibilidades para escrita para adolescente, utilize as suas memórias. Falei no começo, né, a gente escreve para adolescente, onde é que a gente vai buscar muitas das sensações e emoções? Nas nossas memórias, quando nós fomos adolescentes. Foi em outra época, a tecnologia era diferente, as coisas eram completamente outras, mas o que tinha dentro da gente é a mesma coisa, né? São os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, as mesmas, né, incertezas, né, as mesmas, ou por outro lado, algumas certezas, né, que depois a gente vai descobrir que nem eram tão certezas assim. Então explore isso, né? Lembre de você adolescente, lembre de você nos seus relacionamentos, pense nas pessoas com quem você tinha contato, como elas, né, se comportavam. Eu lembro de alguns amigos meus aí, né, não vou falar de nomes aqui, mas alguns amigos meus que eu conheço desde a adolescência, né, eram figuras, né, daria para escrever sobre essas pessoas, porque eram umas grandes figuras, né, mas, né, então cada um teve esses contatos e vale a pena explorar isso. Então eu quero te deixar isso nesse vídeo, né? Se você já escreve para esse público ou teve uma grande ideia de escrever para esse público, então comece, né? E aqui no Café do Escritor a gente pode te dar todas as ajudas que você necessitar, desde trabalhar texto, revisão crítica, leitura crítica e coisas assim. E você vê abaixo do vídeo aí que tem muita coisa que a gente pode te auxiliar. Inclusive tem os grupos que você pode participar, tem os muitos vídeos e lives que a gente faz aqui. Tem o curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, que seria excelente para você escrever esse tipo de subgênero, né? Então aproveite, participe, comente, né? A gente espera a tua participação, porque assim a gente cresce juntos, né? Assim que as coisas andam melhor.
E pensa comigo, quem sabe você não tem, né, o próximo sucesso jovem adulto para adolescentes nas suas mãos, em suas mãos que você está escrevendo, ou ainda na sua cabeça, né? Dá uma pensada, avalia o que você gosta de escrever, de repente é uma coisa que é um desafio e vale a pena encarar. Então o meu conselho de sempre é: senta e escreve. Tá? Enquanto você não sentar e escrever, você não tem nada. Então o livro é no escrito, tá? Então aproveite essa oportunidade, não deixe passar. Eu tenho certeza que você consegue e, como eu falei, precisar de ajuda, a gente está aqui no Café do Escritor para ajudar você. Um grande abraço, até mais.